Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos à continuação dos vídeos que tratam da jornada de trabalho. Especificamente hoje, iremos falar sobre o trabalho noturno. Quando inicia o trabalho noturno? Quando termina? E a prorrogação? Como converter a hora diurna em hora noturna? Então nos acompanhe e observe os nossos slides, inclusive as nossas explicações. Nós vamos tratar de horas reais e horas efetivas. Observem. Primeiro, conceituando o trabalho noturno. O legislador, quando ele estabeleceu as regras para o trabalho noturno, ele pensou muito na saúde do trabalhador, mesmo porque é muito desgastante o trabalho à noite. Então ele resolveu preservar, isso é questão de higiene e segurança do trabalho. E ele determinou o seguinte, olha, o trabalho noturno, ele sempre irá iniciar, principalmente no trabalhador urbano, que é o que nós estamos tratando, ele irá iniciar às 22 horas de um dia, e ele finda, ou ele termina às 5 horas do dia seguinte. Isso significa que, independente do horário que eu inicio e o horário que eu termino dentro do período noturno, eu sempre vou ter uma hora reduzida. Ou seja, a cada 52 minutos e 30 segundos eu trabalho uma hora. Então, percebam que o nosso trabalho urbano, à noite, ele inicia às 22 horas e termina às 5. Então, em qualquer momento que eu estiver trabalhando dentro desse período, eu estou trabalhando na jornada noturna. E essa jornada, por sua vez, conforme eu falei, ela tem uma redução. A cada hora trabalhada, eu permaneço 52 minutos e meio na empresa. Então, a gente vai entender como é que se apura. Então, vejam. Hora real e hora efetiva. Então, esse vai ser o nosso primeiro tópico. O fator de conversão. Aí eu explico daqui a pouquinho para vocês como é que a gente chega a esse valor. Então, vejamos. Vamos passar aqui para uma página em branco. Pronto. Então, nós vamos entrar em dois conceitos. Observem. Eu vou chamar hora real e hora efetiva. Essa hora real, ela sempre vai ser definida em minutos e a hora efetiva em horas. Então, conforme eu falei para vocês, cada hora trabalhada corresponde a 52 minutos. Deixa eu apagar isso aqui, fazer menorzinho. Então, a cada hora trabalhada corresponde a 52 minutos e 30 segundos. Como aqui eu tenho duas grandezas, e para trabalhar as conversões, inclusive cálculos de folha de pagamento, eu sempre tenho que convergir as grandezas para uma única situação. Ou seja, eu preciso transformar uma situação que eu tenho duas grandezas em apenas uma. Então vejamos, a cada hora trabalhada, eu tenho 52 minutos. Como 30 segundos corresponde à metade de um minuto, então eu vou ter 50 minutos e meio. Pronto. Então eu transformei numa única grandeza. O que eu quero dizer com isso? Que a cada hora que eu trabalho, corresponde a 52 minutos e meio de permanência no ambiente de trabalho. Ou seja, 52 minutos e meio de hora de relógio, prestando serviço, que ao final eu vou ter uma hora de trabalho. Isso tudo porque a hora noturna, a partir das 22, ela sempre será reduzida, salvo se houver previsão em convenção coletiva do trabalho ou acordo coletivo do trabalho. Porque vocês sabem que a reforma trabalhista, no seu artigo 611-A, ela permite você ajustar, inclusive, a jornada de trabalho, respeitando os limites constitucionais. Então, aqui no Ceará, por exemplo, nós temos algumas convenções que trazem que a jornada noturna ela vai corresponder sempre uma hora trabalhada a 60 minutos de horas reais. Então, isso aí é matéria, inclusive, de discussão. No entanto, a própria Secretaria do Trabalho, Secretaria de Inspeção do Trabalho, ou melhor, a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, já entende que, poxa, eu não posso, a minha fundamentação é a legislação, então eu não posso aqui incorrer no erro de autuar uma empresa por estar atendendo a convenção coletiva. Tá? Então, só quem pode definir se uma matéria da convenção ela é
ela não está dentro das normas legais, ou ela infringe a Constituição, é a própria justiça, é o poder judiciário. Então a gente tem a seguinte situação, de uma forma ampla. Sempre ressalvo que há previsto nas convenções coletivas. Então, de uma forma ampla, a cada 52 minutos corresponde a 1 hora efetiva de trabalho. Então, como nós vimos no slide anterior, nós temos de 22 às 5 da manhã o horário noturno. Se eu for computar a quantidade de horas de relógio existentes nesse intervalo, eu tenho aqui 7 horas. Aí você pergunta, Jonathan, mas são 7 horas trabalhadas? Não. Aqui são 7 horas contadas, apuradas de relógio. Essas 7 horas eu tenho que converter para a hora noturna. Então, vamos tomar como exemplo essa situação. Desprezando o horário de intervalo, nós vamos fazer a seguinte resolução. Ora, se aqui são as minhas horas de relógio e aqui são as horas trabalhadas, eu já tenho as horas de relógio, são 7 horas. E aqui eu tenho em minutos, as horas reais eu tenho em minutos. Então como é que eu faço? Ora, se cada hora são 60 minutos, então para encontrar quantos minutos tem 7 horas, eu multiplico por 60. Então eu vou ter 7 horas vezes 60, 420 minutos. Então eu tenho 420 minutos de horas trabalhadas, ou de minutos, 420 minutos de tempo que eu estou à disposição naquela hora, de relógio. Só que como eu tenho que converter, eu preciso encontrar a hora noturna, que é X. O X eu vou encontrar sempre em horas. Então como é que fica essa resolução? Na regrinha de 3, eu faço aqui o cruzamento. Então eu tenho 52, vou voltar aqui, eu tenho 52,5x igual a 420. X é igual a 420 dividido por 52,5. Implica dizer que x é igual a 8. O que foi que eu encontrei aqui, pessoal? Para cada 7 horas que eu permaneço de relógio, eu trabalhei 8. Então, eu trabalhei 8 horas. O x aqui é 8. X aqui é 8, que eu encontrei em horas. Interpretando, a cada 7 horas que eu permaneço na empresa efetivamente trabalhando, eu tenho 8 horas efetivas de trabalho. Tá ok? Vamos pegar um outro exemplo, para a gente fixar bem o nosso entendimento. Então, eu vou apagar aqui. Então, vejamos. O diretor chega para vocês e diz, olha, eu quero contratar um trabalhador de 22 a 1h30. Quanto tempo esse trabalhador efetivamente prestou serviço? Aqui nós temos horas de relógio. Eu preciso encontrar as horas efetivamente trabalhadas. Então, como é que eu faço? Faço a minha regrinha de 3, horas reais e horas efetivas. 52 minutos e meio de horas reais, que são em minutos, e aqui é em horas, tá? Vou colocar aqui minutos, deixa eu apagar isso aqui, fazer a coisa direitinho, né? Então aqui, minutos, e aqui horas. Então a cada 52 minutos e meio eu tenho 1 hora. Então, como eu tenho as horas reais, tem que vir para essa coluna aqui em horas reais, ou seja, em minutos. Então eu vou converter. Aqui, pessoal, como eu quero transformar em minutos, eu tenho 3 horas e 30 minutos. 3 horas equivale a 180 minutos, mais 30, dá igual a 210. Ou seja, de 22 horas até 1h30 da manhã do dia seguinte, eu tenho 210 minutos à disposição. 210 minutos reais. Então, eu já encontrei aqui as horas reais. E eu quero encontrar as horas efetivas, ou seja, X. Quero encontrar X. Então, como é que eu vou encontrar essa relação? Eu vou fazer a multiplicaçãozinha. Vou voltar aqui. Vou fazer a multiplicaçãozinha em cruz. 52,5x em cruz é o novo. É época da nossa 5ª, 6ª série aí, turma.
Regra de 3. Então, 52,5x é igual a 210. X é igual a 210 dividido por 52,5. Implica dizer que x é igual a 4. Olha aí, encontrei 4. Então, vamos fazer a interpretação do problema. Eu fui contratado para permanecer 3 horas e 30 minutos, que na realidade eu trabalhei 4 horas. Então, eu trabalhei 4 horas ao invés de trabalhar 3 horas e 30. Trabalhei 4. Lembrando que a jornada noturna sempre será reduzida. E aí, para a gente completar a nossa história, a gente tem a seguinte situação. Ó. Eu expliquei para vocês uma forma mais fundamentada, para que a gente pudesse entender a conversão de hora noturna, ou melhor, de hora diurna em hora noturna. Porém, a gente tem um fator de conversão. Isso aqui, lembre-se, já é a fundamentação, já é a base para que você possa entender. Mas, Jonathan, eu não quero fazer toda a vida uma regra de 3. Tem uma solução mais prática para a gente poder realizar a conversão de hora diurna e hora noturna? Tem. Prestem bem atenção. Vou apagar de novo. Eu tenho, vamos pegar esse exemplo aqui, tá? 22 até 1h30. Beleza. Nós já vimos que aqui eu tenho 3 horas e meia. Olha que eu estou deixando na mesma grandeza. São 3 horas e 30 minutos. Mas para utilizar sempre conversões, eu tenho que deixar na mesma grandeza. Então, 3 horas e 30 minutos, eu tenho horas e tenho minutos. Então, eu transformei tudo para hora. 30 minutos, meia hora, que é 0,5. Então, 3,5 horas reais. E se eu quiser transformar para as horas efetivas, para eu encontrar realmente a quantidade de horas que o trabalhador prestou serviço, aí eu venho, pego 3,5 e multiplico por 1,142857. Vai dar um número quebrado, mas sempre próximo, aí você arredonda para o número mais próximo. Ou seja, 3,5 multiplicado pelo fator de conversão, 1,142857, você vai encontrar 4 horas trabalhadas. Então, todo horário noturno que inicia às 22 horas e você trabalha todo o horário noturno estabelecido, o que passar também é considerado horário noturno. Então, se você inicia o trabalho às 22, aí você tem um intervalo intrajornada. Lembrando que a intrajornada, nesse caso do trabalho noturno, eu não tenho redução. 1 hora é 1 hora mesmo de descanso. Então, se eu saio meia-noite, eu só volto, se eu tiver 1 hora de descanso, eu só volto 1 hora da manhã. Então, eu não tenho que diminuir 7 minutos e pouco, aí deixando 52 minutos e 30 segundos. Então, essa conversão de cada 52 minutos e meio trabalhados, eu tenho apenas, cada 52 minutos e meio de permanência, eu tenho 1 hora, só se eu estiver trabalhando. Se eu estiver em repouso, 1 hora é 1 hora. Então, vamos lá. Se eu iniciei às 22, fui até 1 da manhã, retornei às 2, se eu ficar até às 5 da manhã, eu não tenho computado as minhas 8 horas, porque eu tive 1 hora de quebra. Aí eu vou estender até às 6, suponhamos que eu vou estendendo isso até às 6 horas. Vejam que o horário noturno, ele finaliza às 5. No entanto, como eu comecei a trabalhar às 22 horas, como eu ultrapassei às 5 da manhã e fui até às 6, eu computo a jornada noturna até às 6 da manhã. Com exceção da jornada 12 por 36, porque isso foi alterado na reforma trabalhista. Então, todo e qualquer horário, com exceção da jornada 12 por 36, tudo que passa das 5 horas da manhã, eu tendo trabalhado todo o período da jornada noturna, também vai ser considerado horário noturno. Espero que vocês tenham gostado. Sigam nossas redes sociais. Se inscreve no YouTube. Clica lá no sininho, para toda vida que tiver vídeo novo, você ser informado. E a gente vai continuar com a nossa maratona de vídeo. Continuaremos na próxima semana também com jornada de trabalho, porque é um assunto muito extenso. Explicamos apenas um pouco do que é o trabalho noturno. Então se liga, acompanhe, marca a galera, chama todo mundo para aprender e tirar todas as dúvidas sobre o trabalho noturno e sua apuração. Um forte beijo, um forte abraço e até a próxima.